Bom, bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, quando juntos aqui estudamos o Evangelho narrado por Mateus, do Novo Testamento, não é? À luz da doutrina espírita. E antes de começarmos, já demos início à nossa gravação, lembrando que ao final da prece final, nós paramos a gravação, não é? E aí conversamos um pouco sobre o que falamos aqui. Muito bem. A nossa mensagem de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E o título da mensagem é a mensagem 164, e o título é Asseio Verbal. Asseio, né? Limpeza verbal. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, diz Paulo: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa, mas só aqui, né, a palavra que for boa para promover a edificação. Então, toda palavra que não promove edificação é torpe, né? É ruim. Aqui, segundo Paulo, e também segundo aquilo que sabemos. Então, vamos ver o que Emmanuel comenta sobre as palavras de Paulo, que vamos repetir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Comenta então Emmanuel: quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuadamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carregam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. É um chamamento muito forte aqui de Emmanuel sobre o que falamos, não é? Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado,
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em mais esta semana. Começando, Senhor, uma semana que costumamos chamar de final de ano, e é o final de um ciclo. E terminando agora uma semana em que comemoramos das mais diversas formas a tua chegada entre nós, a fim de nos trazer o Evangelho, Senhor. Quantas alegrias, quantas bênçãos recebemos, mais ainda. Que as tuas bênçãos continuem com todos nós, encarnados e desencarnados, em especial, Senhor, aos nossos irmãos que estejam, pelo motivo que for, Senhor, em sofrimento. Abençoa-os, abençoa-nos a todos, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, nós estamos no capítulo 10 da narração de Mateus. Estamos vendo aqui o trecho que fala sobre as perseguições. Ora, serão perseguidos aqueles que estivermos perseguindo Jesus, né? Então é a perseguição positiva, nós seguindo o Senhor, porque perseguição tem um tom negativo, não é? Perseguição é aquele seguir obstinado, geralmente com fins ruins. Mas nós, como viemos da sombra, não é? Nós seguimos Jesus num tom de perseguição. Porque precisamos tanto dele que não podemos nos abster de buscá-lo a todo instante. Embora, é claro, ainda marcados pelas nossas invigilâncias e quedas ainda naturais, mas levantamos e continuamos. Onde está? Lá está ele. Vamos atrás dele. Mas, claro que essas perseguições aqui são junto àqueles discípulos que aqui, nesse momento da narração do Evangelho, recebem de Jesus as orientações para a tarefa que eles iriam ter de sair às cidades e começar a exercitar a pregação do Evangelho, não sem também receberem dons de cura, porque os dons de cura chamavam muito a atenção. E não só chamavam a atenção, como também davam à palavra a força do fenômeno, certo? Então as pessoas vinham, eram beneficiadas tanto fisicamente quanto no campo das ideias, no campo mental. Então temos aqui que nós terminamos aqui na semana passada. Vamos ver aqui o versículo que vimos por último. Não temais, não é? Porque estamos falando de perseguição. Perseguição já vimos que não é uma coisa muito positiva, não é? As pessoas que perseguem não têm, na sua maioria absoluta, intenções de fazer o bem, não é? Perseguir uma intenção mesmo negativa. Então, perseguições podem estimular o temor. Por isso, Jesus não diz apenas uma vez, não é? Diz mais de uma, para que não temais. Não temais. No imperativo. Ele não está aconselhando. Ele está sendo assertivo. Olha, seria bom se vocês não temessem. Não é assim. Não temais. Como a energia de Jesus é extremamente indutiva, principalmente, claro, né, junto àqueles que o buscam e que desejam a sua orientação. Então, quando Jesus diz algo, já toca.
Mas quando ele diz algo afirmando imperativamente, não só toca como move. Então ele diz aqui no versículo 28, não temais os que matam o corpo. Nós tememos quem mata o corpo? Tememos, não é? Verdade, tememos. Mas ele diz para não temer, a gente sabe aqui, intelectualmente, que a morte não existe, que não há por que temer, principalmente se estamos no bom caminho, nós sabemos, mas vem um instinto. É um instinto. Por quê? Porque ainda somos espíritos numa fase não muito avançada. Então, os instintos que promovem, vamos dizer, os cuidados desta matéria ainda nos chamam muito e, por vezes, chamam de tal forma que podem até comprometer o nosso discernimento. Daí, de novo, lembrando, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mesmo essa tentação que coloca o corpo físico acima dos interesses do espírito. O corpo físico é importante? Sim, claro. É ele que nos promove a oportunidade de estarmos aqui encarnados. É importantíssimo, se usarmos mal, vamos responder por isto. Porque nos é uma ferramenta, um instrumento cedido por Deus para o nosso aproveitamento. Portanto, temos muita responsabilidade com este corpo. Mas este corpo nos serve e não nós a ele. Portanto, ele não pode ser para nós pedra de tropeço. Faz sentido? Não é? O corpo não pode ser para o espírito imortal uma pedra de tropeço. Por quê? Porque ele fica e nós vamos. Assim como tudo que está aqui. Vai ficar tudo e nós vamos. Então ele diz, não temais os que matam o corpo, porém não podem matar. Esses que matam o corpo não podem matar a alma. Temei mais, em vez de temermos os que matam o corpo, porque ele sabe que tememos, né? Ele diz, não temais, mas ele sabe tanto que nós tememos, que depois ele diz, temei mais. Mas peraí, Senhor, só não disse para a gente não temer? Eu disse, mas eu sei que vocês temem. Então, já que vocês temem, ok. Mas temam mais. Temei mais. O que pode destruir no Geena tanto a alma quanto o corpo. E esses são os vícios morais que nos comprometem o discernimento e daí o uso do nosso livre-arbítrio. E é isso que nos leva ao Geena. Não é isso que nos bota no inferno? Tanto o inferno interior quanto, podemos dizer, nas consequências do nosso consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio, sim, vai nos deixar naquele estado de consciência pesado? Vai. Mas também vai promover situações em que nós estaremos passando por dores e privações e por expiações para aprendermos a não usar mal. E também desencarnando ainda nessas vibrações baixas, não é, que o mau uso do livre-arbítrio nos coloca, também estaremos em esferas espirituais densas, baixas, escuras, que não são nada aprazíveis. Né? São esferas realmente densas e dolorosas. Então ele diz que é a isto que devemos temer mais. As conjunções ou as injunções que nos fazem escolher mal. E sobre essas injunções não somos passivos. Não estamos expostos. Mas foi isso que aconteceu na minha vida e por causa disso eu caí. Fica simples, não fica? Por causa disso eu caí. Não, eu caí, e é claro, quando nós temos um discernimento do certo e do errado, eu caí porque eu não fui forte o suficiente para me manter firme apesar disso. Não é? Porque, claro, situações difíceis vêm na vida de todos, não vem? Eu agi mal porque aconteceu isso na minha vida. Mas tem pessoas que acontecem isso na vida e não agem mal. Não é verdade? Pode ser que elas
passem mais privações? Pode ser. Pode ser que elas passem por dissabores maiores e talvez até mesmo transtornos, dores maiores, porque são os atalhos, não é? Ah, mas eu fui por aqui porque queria resolver, não queria me expor. Sim, mas esse atalho, o caminho do bem, ele não comporta atalhos, não é? Os atalhos geralmente são os desculpismos que não nos levam a usar mal o livre-arbítrio. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Então a gente justifica um erro com alguma situação que poderia ser enfrentada. Não, repetimos, muitas vezes, de uma forma que não seja dolorosa. Por exemplo, vingança. Vingança. Tem pessoas que cometem crimes por vingança e justificam, não é? Aquela história de fazer justiça. Sim, eu matei, mas eu matei porque ele matou o meu filho. Então eu estou justificando o meu erro por causa de uma situação em que eu digo não haveria outra forma de lidar com isso, mas outras pessoas lidam de outra forma sem cometer crimes, não é? Então, enquanto nos respaldamos, nos escoramos em desculpas que tentam justificar erros, dificilmente a gente consegue sair desta malha, né, de armadilhas que nós mesmos tramamos contra nós. Precisamos estar atentos. E não nos colocarmos nesses hienas, não é? Que destroem sim o corpo e comprometem a alma. Mas entremos no versículo 29, não é? Que é o nosso de hoje primeiro. Olha só o que Jesus vai dizer. Aí ele começa a falar de uma outra coisa, como se ele mudasse de assunto. Ele não está mudando de assunto. Ele fala de temor, não fala? Está falando de temor, que não temamos. Que em vez de temermos aquela coisa ruim que está na nossa vida e a gente diz, não, eu posso enfrentar isso, então eu vou fazer algo ruim, ele diz, não, tema isso. Tema algo ruim que você possa fazer, porque isto pode te comprometer. Outro tirar a sua vida não te compromete. E sobre o temor, lembra? Jesus está falando sobre perseguições. E diante de uma perseguição, nós tememos. E aí ele vai falar algo para reforçar a nossa... Alguém vai falar? A nossa fé. Né? Muito bem. Ana Vanessa falou fé, não falou, Ana Vanessa? Falou. Para reforçar a nossa fé. Ele vai falar algo para reforçar a nossa fé. Porque a fé fortalecida, ela consegue combater o temor, não é mesmo? Vejamos o que Jesus nos diz. Olha, não se vendem 2 pardais por um asse. Um asse, o que é um asse? O asse romano corresponde a aproximadamente a 16ª parte de um denário, o que equivaleria a um pouco menos da metade de 1 centavo. Ou seja, 2 pardais valem muito ou valem pouco? Dinheiro. Né? Valem pouco. 2 pardais valem pouco. E Jesus pergunta, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento de vosso Pai. Então, olha o pardalzinho. 2 vale um asse. Imagina ele nem falou de um pardal. Ele já trouxe logo 2, para ver se mas vale tudo muito pouquinho, né? Em termos de valor. E dentro da criação,
nós somos os seres que estamos, vejamos, interessante isso, não é? A nossa morte é diferente da morte de um ser que não chegou ao estágio de espírito. Por quê? Porque Deus gosta mais de nós do que gosta dos animais ou das plantas? É por causa disso? Não. A nossa morte é diferente da morte de uma planta ou da morte de um animal, porque a nossa morte tem um sentido moral. A nossa morte, na nossa vida, tem um sentido moral. A morte do animal, na vida do animal, não tem um sentido moral. Tem um sentido puramente evolutivo, animicamente, não moralmente. É claro que, vejamos que eu disse que a morte de um animal tem um sentido não moral para o animal. Mas a morte de um animal tem um sentido moral para aquele ser humano que a promove, não tem? Perceberam a diferença? Então, tudo na nossa vida de espírito imortal, incluindo a desencarnação, tem o seu sentido moral. E isso dá uma qualidade diferente a essa experiência. Então, nós estamos numa outra etapa. E essa outra etapa, ela vai nos qualificando como corredores, como está logo no início lá, de O Livro dos Espíritos. Então, é algo assim muito precioso o acerto e o erro das nossas escolhas morais, do uso do nosso livre-arbítrio. Daí, toda vez que tivermos uma escolha, estivermos diante de uma escolha, seja ela qual for, reflitamos um pouco. Porque se a vida, se a providência divina nos colocou essa situação, é para que nós exercitemos o livre-arbítrio. Ali estaremos sendo testados, provados na qualidade. Nós vimos logo na página inicial sobre a escolha das palavras. A escolha das palavras. Parece uma coisa tão banal. Uma conversa aqui na esquina, e, no entanto, não existe situação nenhuma banal na vida de um ser humano. Não existe. É claro que para o animal também não existe nenhuma situação. A vida da formiguinha é preciosa para esta formiguinha, não é? Então, ok, vamos entender isso sem desconsiderar a importância de todo mundo, de toda os graus evolutivos, não é? Mas nós estamos falando aqui da nossa experiência como seres humanos. E aí Jesus destaca: nenhum deles, nenhum dos pardais cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ah, então qualquer espírito superior sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça? Não, não é isso que Jesus quer dizer. É aquilo que se traduz pela ideia de que a letra mata, o espírito vivifica. É que nem conversar com um jovem de 12 anos. Se você fala uma metáfora, ele pega você e você está querendo dizer isso? Não, não. Difícil. Então, Jesus está usando aqui uma metáfora, uma ideia para nós fazermos uma correlação moral, espiritual. Deus é onisciente. Na sua onisciência, é interessante que Jesus falasse: porque Deus é onisciente. Oi? Então ele falou de uma forma extremamente entendível. Sabe tudo, sabe tudo, sabe tudo. Para saber quantos cabelos tem na cabeça, sabe tudo, né? Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Se os cabelos estão contados, Deus sabe que estamos sendo perseguidos?
Sabe. Deus sabe quem nos persegue? Sabe. Sabe o porquê da perseguição? Sabe. Então está, né, como diz, está tudo dominado. Né? Está tudo sob controle. É esse sentimento de segurança. Segurança. Como uma criança que sai pela rua, pode atravessar uma rua movimentada, mas ela está de mão com o pai ou com a mãe. Então ela atravessa a rua segura. Ela não tem medo de que alguma coisa possa acontecer a ela, porque ela se sente segura. Se ela estiver sozinha no meio da rua, né, provavelmente pode acabar até atropelada, porque não vai saber lidar com aquela situação. Então, essa segurança, né? A fé vai nos trazer essa segurança, que, de novo, vai atuar contra o temor. Portanto, ele repete no versículo 31, todos os cabelos estão contados? Portanto, não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! Vós valeis muito mais do que muitos pardais. E aí nós lembramos de uma outra fala de Jesus, não é? Sobre os lírios do campo, não é? Que não tecem nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, em sua grandeza, se equiparou a um deles. Então, se Deus cuida dos lírios do campo do jeito que cuida, como cuidará de nós? Então, de novo, fé, confiança em Deus. Vejamos que aqui Jesus não arroga para ele: tenham confiança em mim. Jesus leva ao Pai. Eles serão perseguidos por serem discípulos de Jesus. Mas Jesus está aqui, ou esteve aqui, continua aqui, por decisão e vontade divina. Então, se nós temos Deus, que envia Jesus, que é o Mestre, então temos o Pai, que envia o Mestre e irmão. E nós temos os discípulos, que, né, todos aqueles, as ovelhas, né, as que seguem a voz do pastor, que estão aqui também enviadas pelo Mestre. Então é o Pai enviando o Mestre enviando os discípulos. Mas Jesus não se coloca como a figura primeira, principal, a mais importante. Não. A primeira e única figura principal, mais importante, é Deus. E é definitivamente sobre Deus que devemos alicerçar a nossa fé. Qual o primeiro princípio básico da doutrina espírita? A existência de Deus. Portanto, não temais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Assim, todo aquele... Bom, vejamos, ele falou sobre a confiança, sobre a fé, sobre Deus. E agora ele vai falar sobre algo que decorre disso. Bom, se nós temos temor, vibração baixa, estamos expostos. Estamos expostos a sermos atemorizados. E vamos perceber, e vamos aumentar nosso temor. Porque é como sairmos ao frio sem casaco. O vento vai fazer que nos sintamos congelados, não é? Então, a fé é aquilo que nos protege contra o frio. Mas, se nos entregarmos ao temor, a vibração cai. No entanto, se nos fortalecermos com a fé, a vibração sobe. E
Então Jesus vai dizer, assim é, em decorrência disso que eu acabei de falar, assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, esse é o motivo da perseguição, correto? Esse é o motivo. É por isso que aparece o temor. Porque aqueles que se declaram por Jesus diante dos homens são perseguidos. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Então, todo aquele, olha aqui, todo aquele, deixa eu pegar uma outra cor, né? Não sei se vai aparecer, mas vamos tentar. Vermelhinho. Todo aquele discípulo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, aqui é a ligação, ó. Ele então declarará, usando as exatas palavras, eu também me declararei por ele diante de meu Pai. Como se dá isso? Se dá isso em termos de memorando? Se dá isso pessoalmente? Não, ele foi lá, então eu estou aqui, Senhor, Pai, Mãe. Não. Isso tudo se dá vibratoriamente. Todo aquele que for e se declarar por mim diante dos homens, então quem fizer isso vai ter temor? Quem tem temor não vai enfrentar isso. Porque isso exige coragem. E essa coragem quem dá é a fé. A fé dá coragem. Então, essa coragem aqui, essa fé, vibração. Então, o que ele está dizendo é uma corrente vibratória. Uma corrente vibratória. Flui. Flui. Sintonia. 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 Muitas pessoas podem estar sofrendo, passando por perdas, dificuldades, provações ou expiações. Podem estar sofrendo, mas estão serenas. Estão firmes, entendendo que se aquilo está acontecendo é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, há uma excelente razão. Não é uma boa razão, é uma excelente razão. Devemos apenas o quê? Duas coisas. Fazer o nosso melhor e ter paciência, porque vai passar. Às vezes a pessoa começa a fazer o seu melhor, mas não tem paciência. E entrega o jogo, né? Como se diz. Chega! Não aguento mais, está demorando. Problema. Quem gosta de esporte, né, Renatinha? Sabe que o jogo só acaba quando termina, não é isso? Então, se você sai antes do jogo terminar e é um jogador, você perdeu o jogo, correto? Está cansado, mas você exatamente quando ele vai terminar. Ou no ponto número X, ou no basquete, quando der o número, quando terminar aquele tempo, vai acabar. Então, se nós sabemos de como são as injunções da justiça divina, nós sabemos que estamos passando por provas e que essas provas vêm para o nosso crescimento, mas muitas delas são enormes desafios. Mas Deus sabe, foi Ele que me os enviou. Foi Ele.
Bom, se foi ele, tá tudo certo. Então, peraí, que eu tô entendendo. Foi Deus que me enviou isso. Aí é aquela história, né? Alguns diriam, então não é pai, é padrasto. Já não tá entendendo mais nada de novo. Para, respira. Deus enviou? Então, ok. É alguma coisa importante, necessária na minha vida. E eu posso ganhar muito com isso. Espiritualmente e moralmente. Então, nesse momento, eu vou parar. Eu vou refletir, eu vou orar para buscar inspiração. Porque a minha vontade é largar e ir embora. É ou não é? É a vontade que dá. Vamos pensar no jogador que está lá, cansado. Qual é a vontade que dá? Que alguém apite o fim do jogo, para ele poder sentar. Mas ele sabe que o jogo não vai terminar antes do seu final. E ele vai, se for um jogador consciencioso, vamos chamar assim, né? Consciencioso, minimamente consciencioso, ele vai ficar. Porque foi para isso que ele entrou no campo, não foi? Todos nós entramos nessa encarnação sabendo exatamente lá. Depois a gente aqui esquece. Mas nós saímos de lá sabendo tudinho. Sabendo que a gente ia encontrar, sabendo as cascas de banana que a gente ia se deparar no nosso caminho, as ciladas, né? Porque muitas pessoas armam ciladas, não é? Principalmente os desafetos do passado. E a gente sabe que desafeto do passado que arma cilada geralmente foi nossa vítima. Opa! Foi alguém a quem eu puxei o tapete. Aprendeu comigo e decidiu puxar o meu. Não conseguiu dar a volta por cima no sentido de ganhar com isso e perdoar. Continuou preso numa situação em que ele poderia ter saído também. Então, da mesma forma, as situações vão nos chegar pedindo para que a gente tenha calma de não se deixar levar por impulsos. Porque os impulsos, geralmente, não são bons conselheiros, na medida em que nós somos ainda espíritos imperfeitos. Então, o impulso, quando chega, ele chega com a nossa sombra. Se a gente quer agir com luz, nós somos espíritos iluminados? Quem aqui é, por favor, levante a mão. Ainda não, né? Mas, se nós buscarmos a prece, eles vêm a nós e vão nos inspirar respostas e escolhas iluminadas. São aquelas mesmo, aquela cola, né? Tipo assim, olha, eu aconselho você... Eles não dizem pra gente fazer, mas eles aconselham, até porque nós estamos pedindo. Se não pedir, eles não vão falar. Mas se nós pedirmos... E o que Jesus diz sobre pedir? Que a gente peça. Que tudo que a gente pedir em nome dele... Olha de novo a sintonia. Tudo que nós pedirmos em nome dele, que vamos receber. Então, se nós estamos passando um momento difícil, se nós queremos fazer uma boa escolha, olha, nós buscamos sintonia com o mestre. Mas nós estamos enfraquecidos, nós estamos desanimados, nós estamos frágeis. Vamos orar. E vamos buscar no alto o poder para nos fortalecermos diante da situação. E assim evitarmos a queda. A queda, ela pode ser evitada. Não é? Muitas vezes a gente percebe isso quando? Depois que caiu. A gente fala assim, puxa vida, não precisava estar assim, não precisava ter chegado nesse ponto. Ok? Mas já estamos percebendo isso, mesmo depois? É o processo. Desculpe. Engasguei. É o processo. É o processo. A natureza não dá saltos e a gente não faz os insights e dos insights vai direto para o exercício pleno das nossas capacidades. Quem dera. Né? Os insights não é aquela luz assim que acende?
Vocês já viram vagalume? Esse é o nosso insight, faz assim, aí apaga. O insight, às vezes ele leva tempo para chegar. A gente fala assim, vou, mas quando a gente vai, a gente já fica assim, não vale a pena. Então, aí sai e fez, precisamos de mais tempo. Certas situações exigem mais tempo, mais experiência. Dizem alguns, não caiu ainda o suficiente. Quando caiu o suficiente, o insight vem e a luz não apaga mais. Por quê? Porque a gente está cansado de evitar, protelar, adiar. E aí a gente, olha, quer saber? Eu estou perdendo tanto. Chega, não tem. Acabou, não quero mais. Agora eu vou enfrentar e seja o que Deus quiser. Esse seja o que Deus quiser é uma maravilha, né? Seja o que Deus quiser. Aí Deus vai falar assim, tem certeza? Por mim, fechou. Né? O que Deus quer o melhor para nós. Mas aí vem os desafios, né? Os desafios vêm, mas vêm permitidos por Deus, fortalecidos pelo Mestre nas suas lições. Não tem como dar errado. Dá errado? Dá errado. Mas, em tese, não tem como dar errado. Porque tudo vem, o tamanho da cruz, o tamanho do ombro, vem para dar certo. Bateu na nossa porta, é para dar certo. Mas pode ser que dê errado? Pode ser que eu erre? Pode. Isso é ruim? Não. Errar faz parte do nosso caminhar. Muitas pessoas dizem assim, eu não precisava ter errado. Respira. Errou? Errei. Se errou, é porque precisava ter errado. Vocês concordam? Quem não precisa errar, não erra. Quem erra é porque ainda precisa errar. Até que não erre mais, pelo menos naquilo. Às vezes você assim, não, eu errei, mas eu não precisava mesmo ter errado. Porque eu sabia que eu estava errando na hora que eu errei. Então, se eu sabia que eu estava errando na hora que eu errei, eu precisava errar mais uma vez. É quase como se eu dissesse assim, mas quem sabe, né? Vai no jeitinho, quem sabe. Né? Vamos dar mais uma desculpa, aquilo que a gente falou antes, né? Mais uma desculpa. Aí não tem jeito. Aí a gente acaba no final, dá errado de novo, claro, vai dar errado, porque uma escolha errada não pode dar uma consequência boa. E por fim a gente esgota tudo e diz assim, quer saber? É não mesmo. Seja o seu falar, sim. Não. E continuando com Jesus aqui, diz-nos ele. Mas, primeiro ele disse que quem se declarar por ele aos homens, que ele se declararia por eles diante de Deus. Sintonia, tudo fluindo. Mas quem me negar, ora, quem é que vai negá-lo? Um perseguido, correto? Ele está falando de perseguições. Então, quando ele fala daquele que o nega e daquele que não o nega, são os perseguidos. Quem o negar, o negará por temor. Quem não o negar, não o negará por coragem advinda da fé. Ok? Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Cortou-se uma corrente, não é? Deixou de fluir. Estava aqui tudo muito bom, fluindo muito bem, mas o discípulo negou. Cortou o fluxo. Não flui mais. Quando Jesus diz que ele é o caminho,
que ninguém chega ao Pai senão por ele, que é esse Jesus? É a vivência das leis de Deus que estão no Evangelho, que é a sua revelação. Revelação das leis de Deus. Ora, a vivência das leis de Deus não é a expressão do livre-arbítrio? Não é? Se nós vivemos as leis de Deus, é porque nós fazemos boas escolhas. Fazemos escolhas que estão de acordo com as leis de Deus. Não é? Assim também, se nós não vivemos as leis de Deus, não estamos usando bem o nosso livre-arbítrio. E aí é como se nós estivéssemos fazendo parte de um fluxo de luz e nos destacamos como uma bolha, se destaca e começa a apagar e não participa mais desse fluxo. No caso, esse discípulo que negou por temor na perseguição. Tranquilo? Entendimento, ok? Aí terminamos e pensamos, ai, que assunto, não é? Perseguição, ok, ficou tranquilo. Mas aí entramos, depois de perseguições, em divisões. Divisões. E diz Jesus assim, ora, é interessante porque parecem assuntos densos, mas não são. Pelo contrário, os assuntos não têm nada de densos. Esses assuntos são pura luz. Jesus está nos falando do poder, da fé e das condições que temos quando participamos dessa dinâmica. E, vamos imaginar, mas isso não pode ser o tempo todo. Tem horas que a gente fica vigilante e erra. Sim. Mas e o esforço? Não conta? O esforço conta. Qual é mesmo a definição do verdadeiro espírita? É aquele que contém as suas más tendências. Não é que ele não as tenha. Não é que, por vez ou outra, isso também apareça, mas vai aparecer se contido, vamos imaginar. Se contido é o que no passado era pura ira. Né? Está ali, é um impulso meu. Tem que conter? Tem que conter, porque somos aqueles cavalos fortes ali tentando arrastar. Tem que conter. Lembrando aqui, vou terminar para depois lembrar, espero que eu não esqueça, né? Lembrando aqui vamos imaginar que no passado a minha pura ira me levaria a uma vingança. Essa que a gente falou antes, né? Mas hoje, porque eu estou lá, né, segurando os meus corcéis, meus cavalos desembestados, eu não faço uma vingança, mas eu viro os olhinhos, eu olho com desdém e falo alguma coisa assim, bem, né? Ou, mas Deus está olhando, delego. Vou passar a justiça para Deus, né? Não, porque Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. A gente vai ficar com todos os dentes. Aí algum poderia dizer, mas você, cristão, falando assim? Aí depois a gente respira fundo e fala assim. Ok. Aí segura mais um pouquinho. Ok. Deus vai fazer a sua justiça com muita misericórdia. Tem que ver se os dedinhos não estão cruzados, né? Aqui atrás. Mas olha, a gente pensa assim, que o anjo da guarda deve estar repreendendo. Se conheceu o vingador e a vingadora do passado, está dizendo o quê? Que bom! Que já não está mais pensando em se vingar e dar uma puxadinha básica de tapete, não é? Sem querer chutar a pedra na vidraça do outro. Opa!
a pedra caiu da minha mão e quebrou a vidraça. Não, está aí contendo, mas é difícil conter de todo, né? Lembrando aqui o exemplo que eu ia dar do Chico, né? Aquele exemplo, né? Que nós conhecemos de trás para frente, de frente para trás, dele indo para o trabalho e o pessoal jogando sinuca às 6 da manhã no bar. E ele indo para o trabalho. E ele repreende mentalmente aqueles homens que estão às 6 horas da manhã, nem dormiram, emendaram a noite na bebedeira e estão lá na sinuca. E lá, mas isso aí, esses vagabundos, não fazem nada, são inúteis na vida. Emmanuel repreende, dizendo o quê? Eles estão muito bem. Chega uma coisa assim, né? Então eu sou bobo de estar indo trabalhar, né? Estou indo trabalhar e Emmanuel diz que eles estão muito bem, estão jogando sinuca às 6 da manhã, tem alguma coisa errada. Mas ele justifica, porque num passado bem próximo, eles estavam entregues ao crime, se entregavam ao crime. Então hoje eles estão na sinuca. É o ideal? Não é o ideal. Mas mostra que já há um caminho de melhora, de mudança. Isso é positivo? Claro que é positivo. Então, se hoje nós estamos controlando o verbo, não temos na página inicial o controle do verbo? Não é? É muito fácil falar palavrão, não é? Todo mundo fala em todos os lugares. É muito fácil. Mas nós sabemos que nós não somos seres de luz. E que isto pode levar a outros efeitos dentro de nós, porque nós não lembramos do nosso passado. Então, o que às vezes parece difícil, pode ser o primeiro passo também de uma reeducação mental, de nós estarmos puxando os freios. Não é? Então, é aquilo que estávamos falando hoje, há um pouco atrás, não é? A gente às vezes não dá valor a certas coisas, mas tudo que acontece conosco na nossa vida é muito importante. Nada é, mas isso não tem problema. Tudo pode se tornar um grande problema. Porque um incêndio grande começa num fogo que se encosta e alastra e lá vai. Então precisamos ter bastante atenção. Não vamos adiante nas divisões hoje para podermos ver com calma, já que estamos já no nosso horário. Portanto, hoje vimos do versículo 29 ao versículo 33. Semana, então, que vem, nós veremos. Já será hoje a nossa última semana do ano, gente, não é? É o último estudo do ano. Então, semana que vem já estaremos no mês de janeiro. Vamos ver aqui. Que dia é? Perdida. Alguém faz assim? 2, 3. É 3, não é? É 3, é dia 3, é dia 3. Eu já me lembrei que é dia 3. 3 do 1 de 21. Ora. Ai. Muito bem. Então agora nós vamos fazer a prece, depois vamos parar a gravação e depois vamos conversar um pouco. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por esse ciclo que se encerra e que nos trouxe, Senhor, tantos e tantos desafios. Um daqueles anos que vemos acontecer poucas vezes durante um século. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que esses desafios ofereceram ao nosso aprendizado de espírito imortal. Muitos deles tão difíceis, Senhor. Que as tuas bênçãos possam estar com todos nós, deste planeta tão amado que é para nós o planeta Terra.
Abençoa os nossos irmãos desencarnados. Abençoa todos nós que estamos na carne, aqueles que estão desencarnando, aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, aqueles que estão chegando para mais uma encarnação. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado por tu, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos ver aqui.